Oi, Marcela, tudo bom? Olá. Esperar só mais um pouquinho, vou esperar mais um minutinho e a gente já inicia a nossa conversa, tá bom? Bem-vindos a todos, obrigado por estarem aqui, por prestigiarem. Hoje é um dia importante pra gente que trabalha com zumbido, então hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana, espero que todo mundo possa aproveitar bastante, a gente possa trocar algumas ideias e trocar algumas informações e conhecimentos, né? Oi, Matheus! Quanto tempo! Prazer ter você aqui comigo. Bom, gente, vamos começar então. A proposta dessa live é a gente conversar um pouquinho sobre o ponto de vista do fonoaudiólogo e do psicólogo a respeito do tratamento do zumbido e da hipersensibilidade sonora. Nós estamos no Novembro Laranja, que é um mês de conscientização sobre zumbido, hiperacusia e misofonia, e que foi desenvolvido, foi criado, esse mês foi criado pela doutora Tanigan Sanches. Ela é médica otorrinolaringologista lá de São Paulo, e ela criou esse mês, ela desenvolveu essa ideia em 2006. Então, a partir de 2006, nós começamos a incentivar a divulgação do conhecimento, tanto para pacientes, para as pessoas em geral, quanto para profissionais. E a ideia foi crescendo e a partir de 2017, então, a gente começou a estruturar uma coisa um pouco diferente. Nós começamos a trazer para o Novembro Laranja a hiperacusia e a misofonia, que são dois tipos de sensibilidade sonora que estão cada vez mais falados. Então, a gente está recebendo cada vez mais pacientes porque a gente está falando mais sobre isso. As pessoas agora estão começando a ter a possibilidade de descobrir o que elas têm e ter a ajuda que merecem. Então, a nossa ideia com o Novembro Laranja, que foi idealizada e que foi desenvolvida, na verdade, quem deu o start, quem deu o gatilho foi a doutora Tanigan Sanches, mas a ideia do Novembro Laranja é justamente a gente poder informar, né? Tanto a comunidade em geral, como a comunidade de saúde. Nós temos aí diversos profissionais envolvidos no tratamento do zumbido, da hiperacusia e da misofonia. Desde otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, nutricionistas, o pessoal da educação física, fisioterapeutas, enfim, uma infinidade aí de áreas da saúde que são necessárias para a gente tratar e cuidar bem de um paciente que tem algum desses sintomas. A gente estima que tenhamos aí 28 milhões de brasileiros com zumbido. Em torno de 10 a 15% da população tem zumbido, então é algo que precisa ser falado, que precisa ser divulgado e que as pessoas precisam saber que tem tratamento e tem cura. Então o objetivo da live é justamente a gente poder mostrar que isso acontece, que a gente tem tem diversas formas de tratamento, né? Tem tratamentos para as causas do zumbido, para as causas desencadeadoras desse sintoma, como tem tratamento para o próprio zumbido, para o sintoma zumbido, tratamento para hiperacusia, tratamento para misofonia, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, gente, bem-vindos. Então, qual é o começo de tudo? Quando eu percebo que eu tenho ali um barulho no ouvido, e quando a gente fala de zumbido, vale aí qualquer tipo de som, desde um som contínuo até um som pulsátil. O zumbido pode sim ser pulsátil, né? São casos diferenciados que tem um tipo de abordagem um pouco diferente, mas é possível que esse som seja pulsátil. Então você percebeu um som que não vem aí de fora, não está no ambiente. O que você deve fazer? Primeiro passo, vai procurar um bom otorrinolaringologista e a gente pede e orienta que busque um otoneurologista. Quem é o otoneurologista? É o otorrinolaringologista, que é especialista nas questões auditivas e vestibulares. Vestibulares é labirinto. Então, aquele profissional otorrinolaringologista que tem a formação específica aí da região da orelha.
Então, você precisa ir até esse médico para que ele possa fazer toda uma avaliação que é indispensável e aí proceder ao diagnóstico. Então, você provavelmente vai fazer vários exames e pode ser encaminhado para outros profissionais. Eu acabei de dizer que tem aí uma série de profissionais que estão envolvidos aí no tratamento desses sintomas e a gente precisa, muitas vezes, lançar mão e precisa encaminhar esses pacientes para esses profissionais para que eles realmente consigam ter um diagnóstico, inclusive, correto e um tratamento ideal. Então, o que cabe ao fonoaudiólogo? Vou puxar aqui a brasa para o meu lado. O que acontece com a gente fonoaudiólogo? Eu sou fonoaudióloga e psicóloga, nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Lisiane Holdefer, eu sou fonoaudióloga e psicóloga, eu sou especialista em audiologia e acupuntura e sou mestre e doutora em ciências médicas. E eu fiz uma formação há 20 anos atrás na terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade sonora, lá na Inglaterra, e que me habilitou a trabalhar com esse tipo de sintoma. E desde então tenho 20 anos que eu trabalho com zumbido, com hiperacusia e misofonia. Depois de um tempo a gente abraçou a misofonia, principalmente para a área da psicoterapia, na área da psicologia eu acabo atuando também com a parte da misofonia. Na verdade eu misturo bem as duas coisas, para ser bem honesta. Enfim, o paciente foi lá, foi para o otorrinolaringologista, e aí onde entra o fonoaudiólogo? Primeiro passo, chegou no otorrinolaringologista, com toda a certeza do mundo, ele vai pedir para você exames audiológicos. Exames básicos, audiometria, muito provavelmente uma impedância, uma imetanciometria. Esses são exames que são indolores, não são invasivos. Você vai para dentro de uma cabine, coloca um fone e a gente tenta identificar aquele mínimo que você ouve. Qual é o objetivo desse exame? O objetivo é a gente poder ver se você tem perda auditiva. Então é um exame básico para a gente poder identificar uma possível perda de audição. Por que ele é tão importante? Porque em torno, se estima aí, a literatura não é precisa, mas em torno de 80% a 90% dos pacientes que têm zumbido tem algum grau de perda de audição. Então o exame de audiometria, ele é realmente assim básico. Todos os pacientes vão fazer o exame de audiometria. Muitas vezes é muito interessante, inclusive, que seja feito um exame de audiometria de altas frequências. O que é isso? Normalmente, na audiometria a gente vai de uma frequência grave, grossa, até uma frequência fininha, né? E esse gráfico, essa faixa de frequências que a gente faz na audiometria, ela normalmente acontece entre 250 Hz e 8.000 Hz. Só que a gente sabe, nesses anos todos de estudo, que muitas vezes as pessoas que têm zumbido ou até hiperacusia, elas não têm alteração nessa faixa de 250 a 8.000 Hz, mas elas podem ter alteração da audição a partir de 8.000 Hz. Então a gente tem aí uma faixa de frequência que vem 8, 9, 10, 12, enfim, 1.000 Hz, que a gente precisa avaliar, porque aí pode estar uma explicação para essa percepção. Ah, mas então se eu tenho uma alteração auditiva, eu vou ter zumbido. Então você está me dizendo que isso é um diagnóstico certo? Não. Senão todo mundo que tem perda de audição teria zumbido. E todos nós, depois de uma determinada idade, teríamos zumbido. Seria obrigatório. Por quê? Porque todos nós, com o envelhecimento, vamos tendo ali uma perda dessas células da cóclea em maior ou menor grau. Muito disso é determinado geneticamente. Então, quando eu começo a ter essa perda, vai ser muito ligado à sua genética, seus pais, quando isso começou com eles, se começou. E aí você vai ter perda de audição em todo mundo no planeta em algum momento da vida e vai ter zumbido. Estamos condenados todos a ter zumbido? Não, não é assim. O zumbido nunca vai vir de uma causa única. Grave isso, que a gente vai falar disso lá na frente. Enfim, o paciente precisa fazer essa audiometria, ela é indispensável. A partir daí, é possível que o médico te peça outros exames audiológicos também. Então, o fonoaudiólogo vai lá e vai fazer outros exames. Aí é da escolha do médico, dependendo de caso para caso. Vamos lembrar de uma coisa, a gente não tem uma causa de zumbido.
A gente tem múltiplas causas e cada caso deve ser avaliado individualmente. O tratamento deve ser pensado individualmente. Jamais a gente pode considerar que a gente tem uma avaliação ou um tratamento ou uma linha única para todos os pacientes. Cada indivíduo vai ter uma resposta diferente. Isso precisa ser muito assimilado aí para todos nós. E por isso que é tão importante a gente voltar nas consultas do médico, ou voltar nas consultas do psicólogo, ou voltar nas consultas do nutricionista, voltar nas consultas, porque isso vai tendo que ser ajustado à medida que você for tratando. Enfim, você voltou lá, ou o médico já de cara com o seu caso, fez sua anamnese, pegou seus dados e disse, ok, vou precisar de outros exames. São exames que são realizados por audiologistas. Por exemplo, emissões autoacústicas, que nada mais é do que aquele teste da orelhinha. Quem tem filhos provavelmente fez no seu bebê, se é uma criança mais jovem, né? Já fez no seu filho o teste da orelhinha lá quando nasceu, já no hospital, ou depois que saiu do hospital, tá lá o pedido, o pediatra cobra que a gente faça o tal do teste da orelhinha. No adulto, a gente faz o mesmo teste da orelhinha, só que num protocolo diferente, um protocolo para adulto, que abraça um pouco mais de informações e nos dá mais dados. Então, esse exame também é indolor, tanto é que fazem bebê, também não é invasivo, tanto é que fazem bebê, não fura nada, um exame muito tranquilo e que pode sim dar muitos dados, porque ele avalia células lá da cóclea. Então, lá no caracol da audição, a gente dentro dele tem células que são chamadas células ciliadas externas. E muitas vezes, se essas células elas têm algum tipo de lesão ou algum tipo de alteração no funcionamento, elas podem ser geradoras de zumbido e de perda de audição. Então, muitas vezes, esse exame de emissão autoacústica ele é solicitado pelo otorrino e é importante que seja feito. Um outro exame que pode ser realizado e que pode ser solicitado é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. O nome é grande, é feio, mas também é um exame muito sossegado, também é feito em bebê, é feito até em cachorros, gente. Então é um exame super sossegado, onde você cola uns adesivos assim, atrás da orelha ou no lóbulo da orelha, você cola na testa, enfim, coloca uma borrachinha nas duas orelhas e você vai perceber barulho no seu ouvido. Então, você vai ficar deitado, olho fechado, um exame muito sossegado. E qual é o objetivo dele? Ele vai avaliar um nervo auditivo, o oitavo par craniano, o nervo coclear. Ele é o nervo responsável por encaminhar todas as informações que chegaram por meio da sua orelha, passaram lá pela orelha externa, onde a gente usa cotonete, não pode, passaram lá pela orelha média, que é aquela orelha que a gente sente quando sobe no avião, que tem que ficar equilibrando a pressão, a orelha média, e passaram lá pelo caracol da audição, que é avaliado na emissão autoacústica, lá aquelas célulazinhas, e aí chega no nervo. E o nervo carrega essa informação lá para dentro do cérebro. E essa informação é lida pelo cérebro. E aí entra um fator que a gente vai pensar sempre. A gente não ouve pelo ouvido, a gente ouve pelo cérebro. É a via auditiva central, que é responsável por codificar e decodificar as informações vindas da periferia. Quem é a periferia? A orelha. Então a gente aprende na escola que a gente escuta pelo ouvido, a gente escuta pela orelha. Não, a gente escuta pelo cérebro. Por que isso é tão importante para nós que tratamos do zumbido? Porque o nosso zumbido não está na orelha, nosso zumbido está no cérebro. Então eu preciso focar quando o paciente vem para mim, passou por todo o processo diagnóstico, fez todos os tratamentos para as possíveis causas do zumbido, que são várias, e que podem ser identificadas ou não. É possível que elas inclusive já tenham se resolvido, que você já nem tenha mais nada que seja detectável por exame, nem nada disso, essas causas já se resolveram, mas você segue percebendo o zumbido. E aí quando o paciente vem para mim, eu preciso pensar que esse zumbido está registrado no cérebro. Por quê? Existem pesquisas até mais antigas que relacionavam o zumbido, chamavam até as pesquisas, chamavam assim, o som fantasma. O que é o som fantasma? É a percepção de um som que não tem uma causa, que não tem uma fonte externa e que a gente muitas vezes não encontra a causa. Por quê? Isso é baseado no quê? No membro fantasma. Não sei se todos vocês sabem disso, né? Mas provavelmente a grande maioria já ouviu falar de membro fantasma. O que é o membro fantasma? Quando uma pessoa precisa fazer a retirada de uma mão, de um pé, de uma perna, por qualquer motivo que seja, ela segue sentindo como se essa mão, esse pé ou essa perna ainda estivessem ali. Então sente a dor que sentia antes, sente coceira, sente, enfim,
as sensações de como se a perna ainda existisse. Então, esse membro fantasma, existe a ciência diz que o cérebro consegue fazer esse reajuste da retirada desse membro em questão até de semanas ou meses, mas em alguns casos isso não ocorre. E quando isso não ocorre, a gente vai ter que trabalhar o cérebro, porque o membro da periferia não está mais lá, o causador da dor, da coceira, ou seja lá o que a pessoa sinta, não está mais lá, mas o registro está lá no cérebro. Então o cérebro tem lá o que a gente chama de homúnculo de Penfield, é bem bacana, procurem na internet, dá pra ver lá bonitinho, a boca, a mão, a perna, o pé, as regiões do cérebro que são responsáveis por armazenar, por ler essas informações que vêm dessas regiões, e aí essa região aqui tá com registro como se a mão não foi tirada daqui, a mão foi tirada daqui, mas não do cérebro, e a gente precisa exercitar para que o cérebro pare de processar essa informação. No caso do zumbido, é a mesma coisa. Então a gente precisa exercitar a via auditiva, que é onde o zumbido está, afinal o zumbido é um som, então automaticamente o trabalho do fonoaudiólogo e do psicólogo é trabalhar a via auditiva para que a gente retire essas sinapses. Existem diversas teorias falando do porquê da existência do zumbido, porque vamos lá, vamos pensar, tem milhares de pessoas que têm perda de audição e nem todas têm zumbido, ou seja, perda de audição não é registro certo de que teremos zumbido. Tem muitas pessoas que têm zumbido e não têm perda de audição. Outra causa de zumbido pode ser a disfunção da articulação temporomandibular. Ok, mas a gente tem várias pessoas que têm a disfunção e não têm zumbido, né? E assim como muitas pessoas que têm zumbido não têm a disfunção. Pode ser uma disfunção metabólica, glicose, uma intolerância alimentar, glúten, às vezes leite. Ok, mas nem todo mundo tem. Então, o que a gente tem que pensar? O zumbido ele é multicausal, multifatores se juntam e fazem com que esse zumbido apareça. Tá? Que a gente precisa tratar todas essas possíveis causas e elas não se resolvendo, eu tenho que ir lá para o registro que ficou lá no córtex. E aí é onde a gente entra, onde o fonoaudiólogo entra. Tá? Então a gente vai precisar sim de uma equipe multidisciplinar. Você vai talvez ser encaminhado para diversas pessoas, você vai dizer, ninguém está querendo assumir o meu caso, eu estou me jogando de um lado para o outro. Não, não é isso. Você precisa fazer todos esses diagnósticos, você precisa descartar as possíveis causas, você precisa filtrar. Eu costumo dizer que eu sou a última etapa. Por quê? Porque se o paciente vier para mim e não tiver passado pelo otorrinolaringologista, ter feito um diagnóstico completo, eu não atendo. Eu preciso que esse paciente passe pelo médico otorrinolaringologista, pelo otoneurologista, para poder fazer essa avaliação, verificar essas causas, fazer o tratamento possível para essas causas, para então assim eu ir lá e mexer na via auditiva. Por quê? Porque muitas vezes resolvendo as causas, você resolve o zumbido, então você tem aí um processo muito mais fácil e você ainda ganha em saúde, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder. No caso do zumbido, vai tratar com medicação? Olha, a gente não tem nenhum remédio para o zumbido. O sinal zumbido tem um remédio que vai lá e apaga o zumbido lá no córtex auditivo. Não, isso não tem. Eu costumo dizer, os meus pacientes sabem, se tiver algum paciente meu aí vai saber. Dá um alô, me mostra aí que vocês estão aí. Eu costumo dizer que eu vou ficar rica com várias ideias, que eu tenho uma delas é criar a pílula da alfabetização. Então quem tem filho não precisa mandar o filho para a escola, vai tomar uma pílula no outro dia, ele vai sair lendo e escrevendo. E aí eu já tenho variações, óbvio, né? Eu tenho a pílula do francês, para quando você for para a França, for passear em Paris. Eu tenho a pílula do cirílico, quando você for para a Rússia, ou você, enfim. Tenho lá todas as pílulas, você toma e você tem lá, o seu cérebro vai lá, reconecta e conecta neurônios e você armazena essa informação. Isso não existe. Por quê? Porque para mudar conexões sinápticas, para mudar essa reorganização sináptica, a gente precisa de estimulação contínua e repetitiva. Então é necessário, por exemplo, que a gente vá para a escola, estude, faça tarefa para que isso se armazene e depois isso vai sair espontaneamente. Isso vai armazenar e eu vou sim ter essa informação salva lá no meu córtex, ela vai precisar ser estimulada de tempos em tempos para eu não perder essa informação, ela não ficar fraquinha as sinapses dela, mas eu estimulando ela, ela vai estar lá firme e forte, salva lá no meu hardware. Mas eu não tenho nenhum remédio que faça isso por mim.
Então, para tratar o zumbido, cuidado, não tem. Para tratar as causas do zumbido, tem. Tem remédios, sim. Então, se o médico te prescreveu medicação, use esses remédios. Se o médico for um médico que é um otoneurologista ou que é um endocrinologista, enfim, uma pessoa que está aí cuidando do seu caso, use a medicação que foi indicada, porque sim, existe remédio para as possíveis causas do zumbido, tá? Para as causas, para aquilo que está gerando essa hiperativação ali no córtex, tá bom? Espero ter respondido. Tem uma pergunta aqui da Betinha. Então, a saúde psicológica influi muito no zumbido? Muito, muito. Essa é uma das coisas que eu pretendo falar nessa live. Então, já vou deixar aí. A gente sabe que em torno de 80% dos pacientes tem algum grau de dificuldade emocional, vamos dizer assim, né? Dos pacientes com zumbido. É natural, porque o zumbido em si, por exemplo, já irrita muito, a hiperacusia em si já limita muito e a misofonia mais ainda. Quem não sabe o que é hiperacusia? Hiperacusia é quando um som que é percebido aí pelas pessoas no ambiente como um som, até um som médio ou um som alto, ou a pessoa que tem hiperacusia, esse som é altíssimo. Ele é como se ele chegasse ligado no volume máximo lá dentro da pessoa e pode gerar até desconforto físico, incômodo físico, tá? Existe um exame que também pode ser um exame que pode ser solicitado para você, então fique alerta, se o médico pedir, vale a pena fazer, que chama limiar de desconforto a sons. Por que ele é importante? Porque ele ajuda na hora de diferenciar se a sua sensibilidade sonora é uma hiperacusia, é uma misofonia ou até mesmo uma fonofobia, mas enfim, aí tem outros dados, óbvio, mas ele é um exame que ajuda muito e ajuda a gente durante o tratamento e vendo se esse limiar de desconforto modificou. A gente pode, inclusive, observar se o tratamento está acontecendo do jeito que a gente esperava, repetindo esse exame de limiar de desconforto. A limitação da hiperacusia normalmente é um paciente que vai dizer assim, eu não consigo ir no cinema, o som do cinema me enlouquece, ou quando eu vou para uma festa, nem vou, música alta, nossa, não vou mesmo, né? Eu quando vou para um churrasco e o pessoal põe a música, não, já não consigo ficar. Ou academia, Deus me livre, aquele barulho alto, sala fechada para fazer a aula de zumba, não entro nem de jeito nenhum. Então, são pacientes que já têm uma suspeita, um cheiro aí de que possa ser uma hiperacusia. A misofonia, ela é um pouco diferente. A misofonia, ela é uma alteração neuropsicológica. Então, ela não é uma alteração exclusiva, nem todas elas não são exclusivas, mas ela é uma alteração muito mais ligada aos fatores emocionais, neuroemocionais, do que necessariamente da via auditiva. A gente não olha só para a via auditiva. E o limiar de desconforto do paciente que tem hiperacusia é normal, do que tem misofonia normal, do que tem hiperacusia alterada, tá? Mas o paciente que tem misofonia, ele é normal. Então, o que acontece na misofonia? É aquele paciente que é taxado de chato. Por quê? Porque ele não consegue suportar ficar na mesa com as pessoas mastigando. A batida dos talheres na mesa incomoda. Se alguém faz esse barulho com a boca, não suporta. Quando vai comer salgadinho, que faz aquele creque-creque, a pessoa não suporta, né? Então ela começa a não conseguir conviver, mesmo dentro da própria casa. É uma coisa que precisa de mais de tratamento. É bastante difícil para a pessoa que tem misofonia ser compreendida, porque as pessoas entendem que isso é uma chatice, uma mania, um exagero, enfim, né? Então é algo que precisa sim de diagnóstico e tratamento, até para essa pessoa poder ter um conforto, um acolhimento. E aí sim poder desenvolver uma habilidade em lidar com esses sons de maneira diferente. Tá? Normalmente tem questões relacionadas a sons no passado. Se a gente vai investigar lá na psicoterapia, a gente vê ali uma relação aí com questões do passado. Léo, te amo, Léo, tá aqui dizendo, ó, sou paciente curada, Leonora, amo de paixão, minha paciente amada, já é da minha família, Leonora. Obrigada, Léo. Ó, Léo, tô te convidando para uma live, fica registrado aqui, ó. Gente, Léo contar o caso dela e contar como ela ficou curada. Viu como tem cura? Léo tá aqui provando pra gente que zumbido tem cura, hiperacusia tem cura, tá bom?
O meu tratamento, Regis, eu não trabalho com medicação, tá? Eu sou fonoaudióloga e psicólogo, e fonoaudiólogo e psicólogo não medica. Então, eu não mexo com a medicação. A parte medicamentosa é médica, tá? De diversas especialidades médicas, mas não é uma habilitação do fonoaudiólogo e nem do psicólogo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver o que eu consigo resolver para. A audiometria dói, Rafa? Não dói nadinha. A audiometria é muito sossegada. Bom, se o tratamento é com terapia ou remédio, então existe essas duas opções, como eu falei para vocês. Existe o tratamento, este tratamento que é o tratamento que o fonoaudiólogo ou psicólogo faz, ou às vezes o fisioterapeuta, que não é com medicação, que é com exercícios. Por que o fisioterapeuta? Porque às vezes a gente tem uma relação somatosensorial, é um zumbido que é desencadeado pela questão muscular, às vezes cervical. Então é muito comum nesses pacientes que são pacientes que têm uma relação somatosensorial me dizerem o seguinte: eu viro o pescoço, eu aperto às vezes até a região da TM ou do pescoço ou aqui da cervical e meu zumbido modula. O que é modular? Ele muda. Ele fica mais agudo, mais grave, ou ele some ou ele aumenta. Às vezes com o jogo da mandíbula para frente e para trás, isso acontece. Nós vamos ter uma live com uma especialista, uma mega especialista, Letícia Quirino Pantoja, falando sobre a questão da articulação temporomandibular, essa relação que é um tipo de zumbido que a gente chama de somatosensorial, tá bom? A Maria da Glória, a minha paciente querida. O tratamento de zumbido dura por quanto tempo? Bom, esse tratamento que eu faço, que é a terapia sonora, que é o tratamento que a gente, fonoaudiólogo habilitado, faz, ele vai usar sons. Por quê? Porque a gente vai tratar neurônios que estão lá na via auditiva, que estão hiperativados, hiperestimulados. Essa é a teoria mais aceita para explicar a geração do zumbido. Tem várias teorias, a gente não tem nada assim que bata o martelo, é isso, né? Todos os zumbidos têm essa disfunção, essa questão aqui na via auditiva ou periférico ou central. A gente não tem, mas a gente tem algumas teorias que diferem, que explicam o porquê de algumas pessoas que têm perda de audição têm zumbido e outras não. O porquê de algumas combinações gerarem zumbido para uma pessoa e essas combinações iguais em outro corpo não gerarem zumbido. E isso tem relação com essa hiperativação do córtex. Amanhã eu vou dar uma aula aí num curso e eu vou falar dessa parte de neurociência ligada ao zumbido. E o que eu vou contar nessa aula? Vou dar aqui um spoiler. Eu vou falar um pouquinho sobre as áreas corticais que estão envolvidas no zumbido. Então a gente tem sim a via auditiva, lógico, o zumbido tá lá, tá o registro dele lá, ele é um som, então tá na via auditiva. E é por isso que nós usamos som para tratar. Porque, afinal, eu preciso chegar lá na via auditiva, só chego lá por meio de som, não tem outro jeito. Mas eu tenho, isso é documentado por meio de exames de imagens, pesquisas de imagem, de PET scan, que mostram que outras áreas do cérebro, ínsula, o córtex parietal, córtex pré-frontal, o giro singular, estão envolvidos, né? E são áreas do cérebro, tá, gente? Esses nomes difíceis, são envolvidos aí, são ativados na hora que a gente tem zumbido. Quem tem zumbido tem essas regiões mais ativadas. E essas regiões, córtex pré-frontal, está ligado à organização, à concentração, à memória. Curiosamente, os pacientes que têm zumbido têm dificuldade, muitas vezes, não são todos, mas muitos têm dificuldade com concentração, com atenção, com memória. Estão ligados às questões afetivas, ao sistema límbico, que é o sistema emocional. Então essas são regiões que são ligadas ao sistema emocional. E é por isso que o zumbido, que a hiperacusia, a misofonia tem este impacto tão grande na saúde emocional das pessoas. É possível que essa pessoa já tenha um quadro anterior? Sim. É muito comum, inclusive, que os pacientes de zumbido já tenham um quadro de ansiedade, ou depressão, ou questões psicológicas prévias, mas que se intensificam ou que retroalimentam ali com a questão do zumbido, tá? E isso tudo interfere na hora de a gente pensar no tempo de tratamento. Depende de paciente para paciente. Eu já tive paciente que ficou bom, assim, tipo 3 meses, tô ótimo, tô zerado, não, acabou. Eu falei, não, segura o som mais um pouco pela questão né, da minha modificação neural, preciso que ele fique um pouco mais de tempo para que essa configuração neural permaneça,
Mas o que se preconiza na literatura, o que se diz na literatura, é que é um tratamento que dura em torno de 6 meses a 2 anos. Tá? Depende de pessoa para pessoa, depende do que ocorre no processo de tratamento. Então, às vezes a gente tem ali uma questão ou outra que vai atrapalhar um pouco em algum momento, a gente dá um tropeço ali e vai continuando. Mas assim, pense o seguinte, o que eu sempre falo, eu não consigo acreditar e nem aceitar na ideia de que a gente não tenha como tratar ou curar zumbido, porque o cérebro é plástico. Qual é o uso do tratamento para zumbido e para hiperacusia? É a plasticidade cerebral, plasticidade neural. Nós, em qualquer momento da vida, se a gente decidir hoje que a gente quer aprender alguma coisa, a gente consegue, o cérebro é plástico, ele vai ligar e desligar neurônios. Eu sempre conto a história da minha avó materna, que quando meu avô faleceu, ela comprou um computador, ela tinha 80 e tantos anos, comprou um computador, entrou na internet, né, passou a fazer jogos na internet e aos 80 e tantos anos. Aí você me diz, olha, ela entrou no mundo completamente diferente de tudo que ela viveu em 80 e tantos anos e conseguiu, enfim, WhatsApp, tudo, Facebook, tudo. Então, você imagina, qual é a limitação que a gente tem? É só a gente saber o que a gente está querendo, estimular o cérebro da maneira correta, na direção correta, a gente vai acertar, em algum momento a gente vai acertar. A gente precisa, muitas vezes, trabalhar as questões periféricas, os geradores, claro, porque senão eu vou entrar num cabo de guerra. Eu estou lá trabalhando para aqueles neurônios desconectarem, mas eu tenho as áreas geradoras ali, tá? Tenho as questões somatosensoriais lá funcionando a mil, dizendo não desliga esses neurônios não, mantenha eles firmes e fortes trabalhando a mil. Eu vou ficar lá no cabo de guerra e aí muitas vezes eu não consigo a resposta que eu gostaria, tá? E chama atenção para os pacientes que têm perda de audição. Muitas vezes, aí a gente tem aí uma literatura também com uma média em torno de 90% das pessoas que têm perda de audição, na hora que colocam um aparelho auditivo, e eu falo só amplificação sonora, eu nem estou falando de fazer o tratamento do zumbido pelo aparelho auditivo, que é uma possibilidade. Aliás, devo dizer uma possibilidade muito interessante, que dá um efeito muito legal, mas muitas vezes só de colocar o aparelho auditivo já sente benefício com relação ao zumbido, já tem melhora da percepção do zumbido, ele reduz, tá? Os casos que têm hiperacusia precisam de atenção maior na hora de colocar o aparelho auditivo, de amplificar esse som, porque afinal eles têm dificuldade com som alto, então precisa de um cuidado mais especializado, mas a pessoa que está fazendo a adaptação tem que considerar isso, tem que considerar o limiar de desconforto, as dificuldades do paciente, para que a gente possa então adaptar da maneira correta, tá bom? Falar um pouquinho sobre mascaramento e habituação. Eu costumo nem usar esse termo habituação em público porque ele gera muita confusão, mas vamos lá. O tratamento para zumbido, o que ela está falando? Quando eu coloco som, eu estou colocando som para modificar, para usar a plasticidade neural, a capacidade dos neurônios de se reorganizarem e de eles se desconectarem, de diminuírem essa hiperativação, de diminuir esse número de sinapses que está enviando esse sinal do zumbido, reduzir isso e desconectar esses neurônios, vamos dizer assim. E aí eu tenho técnicas diferentes para fazer isso. Existem a técnica que aqui me originou, que foi a terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade, que é uma técnica que foi desenvolvida por um polonês, que chama Jastrzębow, Paweł Jastrzębow, ele junto com o Hensel. O Hensel é um londrino, ele morava em Londres. Eles desenvolveram essa técnica, que na verdade ele foi o start no tratamento do zumbido. Então, assim, são os pioneiros para a gente pensar na neurofisiologia do zumbido, para a gente começar a imaginar o que está acontecendo lá dentro e conseguir achar aí respostas para os pacientes. Na utilização do som, foram eles os pioneiros na terapia sonora. Então, a TRT, que é essa terapia de retreinamento do zumbido e sensibilidade sonora, ela é uma das técnicas, mas eu tenho diversas outras técnicas que elas têm como base a mesma TRT, mas elas modificam a maneira como eu uso o som. O que eu faço no consultório? Cada paciente é um. Então, assim, eu vou com o paciente, eu inicio muitas vezes com uma técnica e eu vou vendo se trouxe o resultado que eu queria, não trouxe o resultado que eu queria, eu vou modificando, vou trocando,
vou mexendo com sons, vou mexendo com as técnicas e a gente vai buscando aí uma solução. Existe uma das técnicas que é chamada de mascaramento. Qual é a ideia do mascaramento? Então eu vou colocar um som que vai se sobrepor ao zumbido. Ele vai engolir o meu zumbido. Eu passo a não ouvir meu zumbido, eu só escuto o som que eu coloquei. Então eu vou mascarar o zumbido. Vou aqui colocar uma questão muito pessoal. Eu não tenho muito hábito de usar mascaramento. Acho que nos meus 20 anos aí de zumbidologia eu usei, eu acho que umas 2, 3 vezes talvez, em casos extremamente específicos. Eu busco pela habituação, que é a outra técnica que a Dani aqui colocou pra gente. O que é a habituação? Não é se acostumar, pelo amor de Deus, não pensem nisso. A gente é contra a ideia de você ter que ir para casa e se acostumar com zumbido. Isso não existe, gente. A habituação se refere à habituação neural. O que é a habituação neural? É a capacidade do meu cérebro ignorar estímulos neutros. Então eu tô aqui conversando com vocês nesse momento e eu tô tão concentrada em vocês e na conversa aqui que eu nem percebi que tinha um barulho lá fora. Agora passou uma moto e eu pensei no exemplo e aí automaticamente eu escutei, né? Ou se eu colocar minha mão sobre a outra, eu posso até no começo, se eu tô atenta, sentir, depois disso talvez eu nem lembre que a mão tá em cima da outra, porque o meu cérebro se habituou a um estímulo, porque não é um estímulo que vai machucar, não tem nada de ruim acontecendo, não me atrapalha em nada, a mão tá lá, ótimo, meu cérebro ignora esse sinal. Por quê? Porque meu cérebro não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Imagina se a gente tivesse que prestar atenção em todas as sensações ao mesmo tempo, a gente pirava, não tem outra saída, a gente não dá conta, o cérebro não consegue concentrar, focar em mais de uma coisa com atenção por vez. Então, a habituação neural é essa capacidade do cérebro ignorar aquilo que é neutro. Então, isso é neutro, não é algo que vai me machucar, não é algo que tem um significado para mim, automaticamente eu vou ignorar esse estímulo, eu vou ter sinapses muito fraquinhas. O que é sinapse? É a ligação de um neurônio com o outro. Eu tenho lá uma célula e ele tem as perninhas. E eles trocam informação com outra célula por meio dessas perninhas, dessas sinapses neurais. Então elas abrem as comportas e trocam um disparo elétrico, ou elas fecham a comporta e não trocam o disparo elétrico. E eu mando ou não mando a informação, essa informação entra ou não entra lá. Então eu vou ter essas informações mais intensas para estímulos que são muito importantes e informações mais fraquinhas. Isso aqui é um estímulo que não é importante, então vai ser fraquinho, o neurônio liga fraquinho. E a habituação é essa capacidade de fazer ligar fraquinho. E é isso que a gente busca no zumbido, no tratamento do zumbido da hipersensibilidade, dessensibilizar. Ou seja, tá lá os neurônios ligando com muita força, muita vontade, mandando esse sinal, dizendo que a gente precisa ouvir, que isso é muito importante, escuta aí esse negócio que vai te deixar doido, maluco, que não vai embora, que não tem cura. Eu sei que quem tem zumbido pensa tudo isso, se não tudo isso, muito disso. E que nada disso é verdade, diga-se de passagem. Mas estão lá células, muitas perninhas, mandando muito sinal uma para outra. Qual é o nosso objetivo com o tratamento? Reduzir essas perninhas. Ou até retirar. Isso que a gente chama de habituação neural. Então, eu busco sempre pela habituação neural. Eu não gosto muito do mascaramento, porque o mascaramento não mexe nessas células. E qual é o meu objetivo? Por mais que seja demorado o tratamento, que o paciente fique curado, fique bom, ou chegue no estágio que ele sinta que está satisfeito com a resposta que ele teve e siga em frente. Tá bom? Espero que eu tenha respondido, Dani. De onde eu sou? Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, bairrista que só, gremista, mas moro em Brasília há 13 anos. Quer muito ser minha paciente curada? Nossa, eu também quero, hein? Vem que nós vamos resolver esse negócio já. Como fonoaudiólogo, você também atua com audição? Posso dizer que eu confio... Renata, querida, obrigada, confia no meu trabalho, obrigada. Eu atuo com audição, sim, a minha especialidade é audiologia, então eu trabalho tanto com a parte de exames, quanto com a parte de tratamento, né? Tanto com o diagnóstico, quanto o tratamento, tá? Eu trabalho com essa parte de otoneurologia, que é essa questão de zumbido, hiperacusia, a misofonia eu acabo mexendo também pela parte da fono, mas eu pego mais a parte da psico mesmo.
E também trabalho com a reabilitação labiríntica, que é para tontura, né? São a reabilitação vestibular ou reabilitação labiríntica, que é para tontura, tá? Ah, olha aqui a Maria Baltazar, doutora Lisiane, auxiliadora. Oi, meu amor! Que bom te ver aqui. Quase curada! Amo, viu, gente? Olha aí, ó. Estamos com nossos exemplos de pacientes aqui dizendo que estão curados, estão quase curados. Então, tá vendo? Você não precisa viver com isso para sempre. Desapega dessa ideia de que você vai ter que viver com isso. Busca informações consistentes, busca uma literatura que seja baseada em ciência, que a gente tem saída. Isso a gente está publicando. Esse Brasil é pioneiro em publicar isso por meio da doutora Tanigan Sanches. Ela está publicando lá os casos de sucesso do Brasil todo, de pessoas curadas do Brasil todo. E a gente está aqui, ó, Brasília, meus pacientes. Coisa mais lindinha do meu mundo. Amo. Então é isso. Bom, gente, outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito de um outro exame que o otorrinolaringologista muitas vezes vai pedir para você, que se chama acufenometria. Nome é estranho, é feio, mas é um exame extremamente interessante. Quando eu comecei a trabalhar com zumbido há 20 anos atrás, se fazia acufenometria sem muito uso dela na hora de você tratar o paciente. Então a gente fazia a acufenometria, mas para que o paciente pudesse enxergar o zumbido dele. Qual é a ideia da acufenometria? Ele vê o zumbido? Não, ele não vê. Ele é um exame subjetivo, tá? Onde a gente coloca o paciente na cabine e a gente busca o som mais próximo do zumbido. A gente não necessariamente tem um som igual ao zumbido, tá? Aliás, na maioria das vezes a gente não tem um som igual ao zumbido. Imagina que muitas vezes o zumbido, por exemplo, que é um chiado. O zumbido e o chiado são várias frequências misturadas. Então eu não consigo juntar cada frequência e recriar esse som. Infelizmente isso é quase impossível. Já se tentou isso em pesquisa. O pessoal da física entrou na história, então se passavam dias e horas buscando esse zumbido, tentar reproduzir esse zumbido dos pacientes e, enfim, acabou que entenderam que isso é praticamente inviável. Então a gente vai buscar o som mais próximo ao seu zumbido, para a gente ter uma ideia, até porque isso pode nortear o tratamento, especialmente se eu for colocar um aparelho auditivo, especialmente se eu for ligar um gerador de som num aparelho auditivo, tá? Eu falo do que é o gerador de som depois também, tá? E aí, na acufenometria, eu vou tentar buscar o volume, a intensidade, a gente chama de intensidade, o volume do seu zumbido. Então, eu vou lá e você vai me indicando mais alto, mais baixo. Ah, não, agora parece que tá igual. É subjetivo? É subjetivo. Eu tenho como ver, eu tenho como ouvir, saber como é? Não. É você que vai me indicar, vai me encaminhar pra gente encontrar aquele volume, que é o volume do zumbido. Tá? E aí eu vou fazer também uma tentativa de mascaramento, ver se eu consigo fazer, deixando o som lá do seu zumbido um pouquinho, do som que a gente encontrou mais próximo do seu zumbido, um pouquinho mais alto do que o seu zumbido, durante 1 minuto. Muitas vezes a gente tem uma resposta positiva, que é o que? O zumbido fica mais baixinho, ele fica mais longe, às vezes some e volta, tudo bem, foi 1 minutinho só. Mas isso é um sinal muito interessante de que esse é um zumbido que provavelmente vai ter uma resposta bem bacana para essa estimulação auditiva, para esse tratamento aí sonoro. É obrigatório? Então o paciente que não tem essa resposta positiva não vai ter. Na minha experiência, não. Na minha experiência, mesmo paciente que não tem uma resposta tão positiva, sim, pode se beneficiar sim da terapia sonora. Então, é uma terapia que não tem efeito colateral, fora o tempo, né? E não vai te fazer mal nenhum, a gente não usa medicação, né? Não vai interferir na medicação que você está tomando, que o seu médico pedir, a gente não precisa interferir, tá? A gente não vai mexer nisso. Então a acufenometria pode ser sim um exame bem interessante. Agora tem sido usado com muito mais frequência. Antigamente a gente usava mais para o paciente poder enxergar e meio que dar um acalento de ele poder ver isso, porque ninguém vê, ninguém sabe o que é. Né? Então a gente tem aí o limiar de desconforto, tem a acufenometria que pode dar isso para o paciente, mas também dá para o terapeuta uma chance de poder acompanhar esse zumbido. Por quê? Porque muitas vezes no percurso do tratamento a gente consegue ver lá o zumbido baixar o volume, a percepção dele reduzir e você ter um zumbido mais baixinho mesmo, baixar o volume dele. Vai ter muita gente que vai dizer, Liz, eu vi seu vídeo lá no YouTube, tem um canal no YouTube que chama Instituto Rodefer de Zumbido,
E aí eu ponho alguns vídeos lá falando de zumbido, de todas essas coisas, já tem um ano. E você viu lá um vídeo em que eu falei que zumbido, o volume do zumbido não muda, o que muda é a percepção. Sim, eu tô falando disso pro zumbido, por exemplo. Hoje eu acordei com um zumbido fraquinho. De repente ele ficou alto. Então assim, nossa, de uma hora para outra o zumbido piorou. Nossa, acabou, ele agora piorou. Não é que ele piorou. Nesse caso, a sua percepção aumentou. Quando a gente faz o tratamento, a gente vai ter ali uma melhora gradual e a gente vai ter sim uma redução do volume do zumbido, tá? Então isso é importante ficar claro, que às vezes isso gera um pouquinho de confusão, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Moro em Brasília. Bonitinho, me procura assim, Ana, vou ter prazer em te receber. Vamos lá, gente. O que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais é a respeito do sistema límbico, que é o sistema emocional. Por quê? Porque agora no período de quarentena, na live anterior a gente comentou isso, né? Mas eu acho que é importante a gente reforçar, porque no período de quarentena a gente teve um aumento bem interessante não, né? Mas bem significativo, assim, de casos de zumbido, de misofonia e até da hiperacusia. Principalmente relacionados às questões emocionais. Então meu zumbido é emocional, minha hiperacusia é emocional. Não estou dizendo isso, não é que ela é emocional, mas o sistema emocional participa. Lembra? Lá quando dá o disparo, quando existe essa hiperativação ali da via, que faz com que esse zumbido aconteça, ou que essa hiperacusia aconteça, eu ativo outras áreas do meu córtex. Áreas que são responsáveis por regular as minhas emoções, por regular a minha atenção, por regular a minha concentração. Áreas que são relacionadas a prazer com música. Então, a relação que eu tenho com sons, ela é mexida na presença desses estímulos. Então, eu tenho sim uma participação de áreas que são áreas ligadas ao emocional, e elas, isso é sabido, elas têm uma participação importante na percepção do zumbido. Quanto mais, e aí vocês que têm zumbido, vocês que têm hiperacusia, misofonia, podem me dizer isso, me confirmem ou me neguem, né? Se não ocorre isso com vocês, que quando vocês estão estressados, estão ansiosos, estão nervosos, a tendência é o zumbido piorar. Ou se eu estiver no cinema e eu me der uma coisa ruim e tal, quanto mais ruim eu for me sentindo, mais o som vai ficando insuportável, eu tenho que levantar e ir embora. Né? Na misofonia, então, se eu me ligar no som, eu perco o controle. A misofonia, inclusive, as pessoas tendem a perder o controle mesmo, assim, elas têm dificuldade de manter o controle, para ver como tem participação de outras áreas do córtex envolvida. Não é só o sistema auditivo, não é só audição, não estou só lá ouvindo, eu estou classificando esses sons. Quem classifica? O sistema emocional. É ele que diz para você, olha, a música, eu brinco muito com isso, é a música que me lembra aquela pessoa que eu amo, que eu adoro e tal, ou é a música que me lembra o meu ex, que eu detesto e tal. Então, que pode se transformar com o tempo, né, gente? Isso pode. Então, é o sistema límbico que vai classificar esse som. Então, o sistema emocional, ele participa, e é uma via de mão dupla. Então, o som entrou na minha via auditiva, vai lá no meu sistema límbico emocional e vai dizer, nossa, esse som é importante. Olha, o som que te lembra aquela pessoa, é a voz do seu filho, é o barulho de... Ok, ativa a via, ouve, presta atenção. Vale para bom e vale para ruim. Ou é aquele som que vai entrar, lembra que eu falei, a gente não consegue prestar atenção em mais de uma atividade por vez, a gente não consegue concentrar em tudo ao mesmo tempo, que a gente não dá conta. Então essa via vai fazer esse processo de seleção por mim. Graças a Deus eu não preciso pensar, ele faz automático. Então entra esse monte de sons e o meu cérebro filtra, baseado nos significados que eu tenho armazenado. É a voz da minha mãe, ou é a voz do meu filho, ou é o cheiro do bolo da minha avó. Né? Ou o cheiro de alguma coisa muito gostosa, o cheiro que eu detesto. Vale para todos os órgãos sensoriais essa ligação aí com o sistema emocional. Então, a gente precisa considerar que tudo que entra vai ativar a via auditiva, vai ativar a via auditiva e vai ativar o sistema emocional. Mas o contrário também acontece. Quer ver uma coisa? O exemplo que eu dou sempre no consultório. Você está apaixonada. Eu acredito e espero que todo mundo já tenha se apaixonado uma vez na vida, pelo menos para ter uma noção de como é ficar pateta, né? Porque não é uma coisa muito inteligente estar apaixonado. Mas enfim, quando a gente está apaixonado, o que acontece?
Tudo é bom, a gente acorda rindo, tudo tá lindo, a pessoa te fecha no trânsito, você diz, vai com Deus, nossa, cuidado, deve estar com alguma pressa, né? Você bateu o dedo na quina da porta, você diz, nossa, coisa desastrada, tá doendo, mas eu ainda sento e tenho capacidade de rir, né? Ou eu, sei lá, bati o meu cotovelo e aí vou rir, vou dizer, nossa, como tô desastrada e tal, toco o telefone, você já olha, acha que é a pessoa e aí você tá sempre, tá tudo bom. Não é assim quando a gente tá apaixonado? Ok, termina esse relacionamento, aquela coisa de, né, dor de cotovelo, ficou ruim, você tá magoado, você tá triste, ou você não saiu bem dessa situação. O que acontece? O vizinho tá fazendo barulho. O vizinho fazia barulho quando você estava apaixonado. Você, ó, nem viu, né? O cara que te fechou no trânsito quando você estava apaixonado, hoje você não diz vai com Deus, deve estar com algum problema. Se bobear, você ainda faz bobagem. Buzina, xinga, chama a mãe e tal. Então, o que acontece? O sistema emocional, quando ele é ativado de maneira positiva, faz com que eu perceba estímulos similares. Então, quando eu estou positivo, bem, alegre, enfim, eu vou ativar meus sistemas sensoriais para identificar estímulos similares. O segredo é aí, explicação neurofisiológica dele. Então, se eu estou ligada em coisas boas, eu vou ativar os meus sistemas sensoriais para prestarem atenção em coisas boas. Ao contrário, se eu estiver ligada em coisa ruim, tô mal, tô triste, tô deprimida, tô ansiosa, tô nervosa, tô roendo dos dentes, tô com medo, eu tô, enfim, taquicardia, vai ativar áreas do meu corpo, vai liberar uma neuroquímica deletéria para o meu corpo e vai ativar minhas vias sensoriais. E lá está na minha via auditiva o registro do zumbido ainda, ou da hiperacusia, ou da misofonia, ainda como algo muito ruim, que não tem cura, que não vai embora, que me deixa estressado, que me deixa nervoso, que me irrita, que me tira o sono, que eu não, enfim, me tira a vontade de viver. Automaticamente quem grita? O zumbido. Então você vai me dizer, meu zumbido piora quando eu estou estressado, irritado? Piora por causa dessa ligação entre esses dois sistemas. É preciso observar essas duas vias. Eu não tenho como tratar uma coisa sem olhar para outra. E esse é, eu acho, o grande segredo que eu carrego, assim, por causa da fono e da psico, que me ajuda demais. Porque eu preciso olhar as duas coisas em conjunto. Se eu olhar as duas coisas, eu acelero o seu processo. Meu trabalho de mestrado foi esse. Eu pesquisei pacientes que eu fiz, assim, 6 sessões no hospital público, né? Foi uma lindeza, uma delícia fazer. E eu criei estratégias que juntam a psicologia, né? Técnicas da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, com a terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade. E a gente conseguiu respostas que antigamente a terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade dizia que não seriam possíveis. Por quê? Porque em casos lá de perda de audição, sem o aparelho não teria uma boa resposta e tal, e a gente teve boa resposta inclusive em pacientes que eram, infelizmente, pacientes do SUS que na época não tinham. Hoje eu já sei que muitos deles têm, a gente já conseguiu, fiquei muito feliz. Né? Esses pacientes já tiveram acesso ao aparelho auditivo, mas eles tiveram melhora com o tratamento também. Mas a gente juntou as duas técnicas, porque se eu trabalhar as duas vias juntas na mesma direção, eu tenho mais chance de fazer a coisa funcionar. Eu tiro o cabo de guerra, onde um lado está trabalhando para desconectar neurônio, para eu parar de perceber essa informação, e o outro lado está dizendo, não, escuta, é importante, você precisa ouvir e tal, esse negócio incomoda, estressa, enfim. Tá bom? Então, sim, o zumbido, ele precisa ser visto de diversas áreas e o lado emocional não pode ser descartado. A hiperacusia, da mesma forma, a misofonia, mais ainda, tá? Muito mais ainda, tá? Meu zumbido da TM é esporádico, mesmo não tendo evolução na TM, tem como melhorar o zumbido? Tem sim, tá, Carla? Até porque a gente tem que ver se esse zumbido... Carla... Se esse zumbido é realmente só da TM ou se tem algum outro fator que faz com que ele desencadeie, e até porque a tua TM desencadeia zumbido? Se é só uma crise, quando a gente tem crise, lá dura, sei lá, tem uma crise, fico lá travada, eu tô contraída, eu tô com os dentes todos doloridos e tal, dura lá 3 dias, uma semana, ok, mas depois que isso passou, será que é só a TM que está envolvida? Isso acontece com muita frequência? Acontece, às vezes eu nem tenho toda essa questão de ATM, e vale avaliar. Sabe? Eu não deixaria sem avaliar, tá? Quero o curso seu, aguarde, teremos novidades. Ai, Carla, você é fofa demais, obrigada.
Vai ter alguma live falando sobre labirintite? Eu tenho sintomas crônicos há mais de 25 anos. Olha, Antônio, eu tô tentando trazer uma pessoa para conversar com a gente sobre isso. Eu espero conseguir, a ideia é essa mesma, tá? Então fica ligada aqui no Instagram, fica ligada lá no Instituto Rodeffer de Zumbido no YouTube. No YouTube, inclusive, eu coloquei um vídeo, é um vídeo curtinho, tá? Mas fala um pouquinho sobre esse lado vestibular do zumbido, tá? O labirinto, as tonturas, as alterações labirínticas vestibulares podem causar zumbido. Porque se a gente lembrar, se a gente olhar lá na anatomia, se vocês botarem no Google, pena que eu não sei botar a imagem aqui pra vocês, senão eu botava. Tá lá o caracol da audição, a cóclea, que tem as célulazinhas que ajudam a gente a ouvir, que mandam um sinal lá pro nervo. Tá ligadinho, juntinho, coladinho, junto, ó. Saindo dali vem os anéis do labirinto. A gente tem 3 anéis ali, que são os canais semicirculares, tem o sacro e o utrículo, que são os gordinhos que ficam ali embaixo, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, pela nossa sensação espacial junto com outros órgãos, com a visão, com a propriocepção, até com a audição, né? Enfim, tem outras estruturas envolvidas no equilíbrio. Mas muitas vezes, quando a gente tem uma alteração do labirinto, em função de estar ali muito próximo do órgão da audição, pode sim desencadear um zumbido associado. Inclusive tem muitas patologias, muitas alterações do labirinto, e que uma dos diagnósticos, assim, da ideia do profissional pensar num diagnóstico é o zumbido. Então, assim, eu tenho plenitude aural, eu tenho zumbido, eu tenho perda de audição com a tontura. Opa, eu posso ter tal doença. Eu tenho zumbido, e aí ajuda a pensar nas possíveis causas aí da questão labiríntica da tontura. Lembrando, labirintite é uma doença extremamente séria que leva você para o hospital, que é uma inflamação do labirinto. Então, isso que a gente diz que todo mundo tem labirintite, na verdade é o termo errado, e nós, profissionais, usamos o termo errado. Eu procuro sempre esclarecer e não usar. É uma labirintopatia, uma vestibulopatia, tá? Mas existem mais de 80 causas, então é necessário ir novamente no otoneurologista, fazer uma avaliação bem feita para você ter o diagnóstico correto e o tratamento correto. Muitas vezes é o tratamento medicamentoso, muitas vezes é o tratamento fonoaudiológico, que é o que a gente faz, que eu faço, que chama reabilitação labiríntica ou reabilitação vestibular, que busca aí fazer o que a gente chama de compensação central, ou seja, trabalha no cérebro de novo. Eu adoro essa máquina. E por meio dos reflexos, que são reflexos que comunicam os órgãos do equilíbrio, a visão, o labirinto, a propriocepção, enfim. Tá? É bem bacana, é bem simples e dá um resultado muito legal. Então, assim, não deixe de procurar um médico e fazer um diagnóstico adequado, tá? O Elise, quando usa aparelho auditivo com som para zumbido, torna-se uma alternativa ao tratamento da TRT? Então, aqui entra o aparelho auditivo e o gerador de som que eu falei pra vocês. Eu ainda chamo de gerador de som, mas não sei se é um termo velho, mas eu sigo chamando, porque eu sou meio velha nesse negócio. Então, vamos lá, gente, são 20 anos. Então, sim, é uma alternativa, tá, Andréia? É uma super alternativa, mas ela deve ser tomada com muita precaução. Você tem que procurar um profissional que entenda de zumbido para fazer esse ajuste. Por quê? Muitas vezes você vai lá, vai colocar o som, vai fazer uma amplificação sonora, caso você tenha perda, e vai ligar o gerador ao mesmo tempo, e isso pode ser desastroso. Então, tem que ser uma avaliação muito cuidadosa. Eu, normalmente, quando faço isso no consultório, faço junto com a minha sócia, a Marcela Faustiche, maravilhosa, divina, entende demais de aparelho auditivo, me salva o couro. Né? Eu fico brincando com o gerador de som, como ela diz, lá vem ela com brinquedo, e ela mexe bem nessa parte de amplificação sonora. Então, o que a gente faz? A gente avalia caso a caso, tá? Então, assim, a gente tem que ver se no seu caso a gente ativa só o gerador de som, a gente começa só com amplificação, a gente já consegue começar com os dois, a gente faz só um programa. Qual vai ser o programa? Que tipo de som que a gente vai colocar para você? A gente vai usar um sistema que chama NOT, aí tem, enfim... Né? A gente vai usar um sistema de amplificar lá a frequência do zumbido. Isso tem técnicas e técnicas e técnicas que a gente pode lançar mão. É uma opção maravilhosa. Pensa num equipamento maravilhoso. É o aparelho auditivo. Gente, eu acho que ela vai acabar daqui a pouquinho, tá? Nós estamos ali no limite do horário. Oi, Magali, querida, que bom que você tá aqui. Um beijo. Zumbido pode ir embora sozinho? Pode! Esse processo de habituação neural, ele ocorre de forma natural. Lembra do mesmo fantasma?
que muitas vezes resolve sozinho, em questão de semanas ou meses, o que acontece se ele dura por mais tempo? Então, assim, tô com um zumbido, vale avaliar, vai no médico e avalia, tá? Que muitas vezes, se ele durar um pouquinho mais, assim, a gente, né, entra com tratamento, tá? De qualquer forma, ele é sinal de que tem algo errado aí acontecendo. Então, vai no médico e dá uma olhada se essa coisa que não tá legal, ainda tá ativa, ainda tá acontecendo, ou já foi embora. E aí o zumbido vai embora também. Porque se tiver alguma coisa aí desencadeando esse zumbido, essa combinação de coisas desencadeando o zumbido, aí vale a pena você avaliar e tratar, óbvio, porque ele tá te sinalizando, é seu amigo, ele tá dizendo que tem alguma coisa aí que não tá legal. E aí precisa ser tratada, a gente não pode ignorar isso, tá bom? Então, Jussara, vale a pena você investigar, independente de ele ir embora ou não, tá? Dá uma olhada, porque ele é um sinal de que tem alguma coisa que pode estar alterada aí. Quando estou concentrada em algo, não ouço o zumbido. Exatamente, porque o foco é um dos grandes ferramentas para a gente tratar zumbido. Então, estimulação sonora, foco e a questão emocional. O foco está ligado ao emocional, está ligado ao córtex pré-frontal. Lembra que eu falei que o córtex pré-frontal é um dos que fica hiperativado aí nas pessoas que têm zumbido? Então, quando a gente consegue silenciar ele, muitas vezes a gente também silencia o zumbido, tá bom? Onde eu atendo no Brasília Shopping, aqui em Brasília. Estou fazendo atendimento online, inclusive com essa quarentena, descobri, acho o máximo, bom demais. Estou atendendo paciente de tudo que é lugar, do Vietnã, já atendi de paciente de Cuba, uma delícia, gente. Bom demais e funciona super bem, viu? Estou atendendo paciente de Goiânia, muito bom. Enfim, gente, eu quero agradecer, nós já estamos no horário. Ainda não caiu, então vou me despedir, agradecer demais a participação de todo mundo. Eu espero que tenha ajudado todos vocês de alguma maneira. Eu espero que as informações possam realmente acrescentar alguma coisa para você. Lembrando, zumbido tem cura, zumbido tem tratamento, hiperacusia tem cura, tem tratamento. A misofonia, nós temos casos de cura. A gente antes só acreditava no tratamento, na manutenção, na diminuição do desconforto, agora a gente já está tendo caso de cura. Então, gente, não aceitem essa ideia de que não tem o que fazer. Vamos atrás, busquem profissionais que tenham capacitação para te ajudar e vai resolver isso. Você não precisa ficar com isso, você não está condenado a viver com isso, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada a todos vocês. Abraço. A gente deve ter live aí no sábado com a doutora Letícia Pantoja. Na quarta-feira que vem, uma live sobre sono e zumbido com a doutora Karine Petri, maravilhosa. E a gente também vai ter uma live aí com um paciente meu, que chama Leonel Laterza, que é um cantor maravilhoso. E se a Leonora topar, a gente vai ter uma live com a Léo. Tá bom? Já tô te chamando, Léo. Tá aí na roda de novo, sinto muito. E ainda tô esperando pra ver se a gente consegue fazer uma live aí sobre reabilitação labiríntica e zumbido. Quem sabe, né? E aí eu informo vocês, fiquem ligados aqui no Lizzie Holdefer. E se vocês quiserem maiores informações, no YouTube, Instituto Holdefer de Zumbido. Tá bom? Um beijo grande, muito prazer pra vocês que vieram aqui a primeira vez. E um beijo pra todo mundo que participou aqui. Até!